Graças a Deus. Que bênção, não é? Abra sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 19. Você está acompanhando comigo aos domingos a exposição de 1 Samuel. Mas mesmo você que está aqui, chegou, está nos visitando, está acompanhando a sua primeira mensagem, de maneira alguma você vai se perder. Porque Deus tem palavra para você nessa noite. Quando eu pensei nesse capítulo e orei, eu vi nas páginas desse texto a divina providência. Se existe um tema que é caro nas Escrituras, e alguém vai dizer que se você não compreender isso, você vai ter muitas dificuldades, sobretudo de trazer para a prática aquilo que você chama de fé, ou entende por fé. A doutrina da providência vai gerar saúde no seu coração, em todos os níveis. A gente ouve as pessoas aí fora falando muito de saúde mental, não é? Por exemplo, ontem nós estávamos assistindo um telejornal em que a Febrapan, não sei se é Febrapan, o pessoal do comércio, de indústrias, chegou à conclusão de que o endividamento das famílias prejudica a saúde mental das pessoas. Eu ouvi aquela notícia, o João Marcos, que é mais arguto do que eu, e ironia nesse sentido, olhou para mim e falou assim: pai, olha só que notícia. Né? Porque é óbvio que endividamento afeta a saúde mental. Então, quando a gente está falando de saúde mental também, espiritual, emocional, saúde interior, nós estamos falando em equilíbrio. Então, faz parte do seu equilíbrio também pensar que Deus usa todas as circunstâncias da nossa vida para a concretização dos seus mais nobres propósitos a nosso respeito. Eu até fiz questão de falar de maneira muito devagar, para que isso entre no seu coração. Num dos dicionários de teologia que eu tive acesso, o autor vai dizer de que providência entende-se no sentido de que Deus provê, só que a providência implica muito mais do que isso. Providere, no latim, significa ver antes, ver de antemão. Então é o conhecimento prévio que Deus tem das coisas. Se eu e você estamos concordando, vamos concordar que Deus vê as coisas de antemão, Ele move os acontecimentos para o propósito que Ele tem. A providência, entendida de tal modo, implica que tudo está predeterminado? Sim. Mas isso anula a ação nossa de livres agentes morais? Não, isso não é determinismo. Quando nós falamos de providência, nós estamos falando que é o modo pelo qual Deus cumpre todos os seus propósitos, mesmo que Ele conte com as ações de homens pecadores como eu
e você. O texto de hoje é muito curioso. Em alguns momentos ele é até cômico. Deus estava protegendo a vida de Davi. E ele vai usar pessoas nesse texto para salvar a pele dele quando Saul está ao seu encalço. Saul agora, gente, olha para mim, ele já não tem mais estribeiras. Ele já joga real. Ele quer matar a Davi. Olhe para mim, minhas crianças também. Saul quer matar Davi. Na mensagem passada, no capítulo 18, a gente viu que ele tentou fazer algumas estratégias do tipo, deu a esposa que seria para ele, a Merabe, para outro homem. Quando ele percebe que a sua outra filha, Mical, gostava de Davi, ele dá a ela como esposa, mas na intenção de que ela lhe fosse armadilha, porque ela era idólatra. Aí você só vai entender agora por que eu estou fazendo essa afirmação. Mical era idólatra. Então ele falou, vou colocar uma mulher idólatra. Esse Davi confia muito em Deus. Eu vou colocar uma mulher daquelas bem apegada aos ídolos para perverter o caminho deste homem. Antes mesmo do casamento, você sabe disso, Saul intenciona que Davi vá e traga para ele 100 prepúcios. Eu expliquei aqui que não se tira um prepúcio de um homem sem antes matá-lo, né? Davi, exagerado como sempre, ele trouxe 200. Então Saul, amados, está com muita raiva no coração. E o capítulo 19 todo, então, Alina, é Deus usando 3 pessoas em especial para livrar a Davi. Ele usa Jonatas, que é o amigo intercessor. Ele usa Mical, que é a mulher dissimulada. E ele usa Samuel, que é o homem de Deus. Uma outra curiosidade, Beto, que eu vejo nesse texto, é que não há nenhuma fala de Davi nesse capítulo, registrada. O narrador quer passar para a gente a ideia de que Davi não precisava falar. Deus estava agindo. A única menção de que ele falou alguma coisa foi quando ele contou a situação dele para Saul, mas o que ele disse não foi registrado. Queridão, queridona, me ame, mas eu tenho que liberar uma palavra para você. Cara, você fala demais às vezes. Você fala demais. Você se expõe demais. Você pede ajuda a pessoas que não conhecem a Deus. Você confia mais no braço da carne do que no Senhor dos exércitos. Quando Deus tem um plano, amados, na vida de um homem, ele não precisa, Luiz Gustavo, abrir a sua boca. Deus sabe. Deus sabe onde você mora. Deus sabe do que você precisa. Deus sabe do que você tem clamado de madrugada. Deus sabe. Deus sabe das suas orações antes mesmo de saírem dos seus lábios. Ele conhece você. Ele sabe, Fabiana, o que você pediu de aniversário. O Adriano não sabe, coitado, mas Deus sabe. Até mesmo porque muitas coisas que nós queremos, só Deus pode dar. Marido não pode dar. Esposa não pode dar. Filho não pode dar. Pai e mãe não podem dar. Então esse capítulo 19, cara, ele é autoexplicativo.
Eu só vou fazer aqui algumas pontuações para lhe ajudar a caminhar comigo. Mas é incrível como que Deus vai usar pessoas do bem, como Jonatas e Samuel, mas vai usar também uma mulher que é idólatra, dissimulada, mentirosa, para proteger a Davi. Aí você está falando, mas pastor, como é que Deus permite que através da mentira dela, Davi fique salvo da morte? Porque Deus tem seus planos, amados, é maior. É igual Êxodo 2, na mentira lá das mulheres parteiras hebreias. Deus tem um propósito. E Ele usa todas as circunstâncias, boas e ruins, amados. Deus pode usar um ateu para lhe abençoar essa semana. Deus pode usar um macumbeiro para falar com você essa semana. Deus usa quem Ele quer. A gente é que é muito certinho, certinho ao extremo, isso é até problemático. Não, Deus só vai agir no meu quadrado. Cara, aumenta o seu quadrado aí. Ou melhor, joga fora o seu quadrado. Deus é soberano. Então, o Max chegou agora para render o meu lindo Vitor. Dá um clique aí, por favor. Até se parecem os dois, né? Deus usa as circunstâncias da nossa vida para a concretização do quê? De seus nobres propósitos a nosso respeito. Obrigado. Ele usa, amados. Olha, é que eu não posso ficar falando muito da minha história, mas se você parar para pensar na sua história, Deus não usou muitas circunstâncias para que hoje você entendesse acerca de muitos dos propósitos dele para a sua vida, sim ou não? Sim. E coisas assim que você para pensar e fala, meu Deus, foi-me bom ter sido afligido. Salmo 119, 71, para que eu aprendesse os teus decretos. Hoje pela manhã na EBD, eu trouxe para vocês Gênesis 45, não foi isso? Que José dá-se a conhecer aos seus irmãos, e o seguinte, vocês me entregaram, vocês me venderam, mas Deus fez com que tudo isso acontecesse para que haja sustento no Egito para muitas famílias. Queridão, queridona, você não precisa repetir, mas basta você acreditar. Deus sempre chega antes. Você recebe essa palavra? Diga amém. Amém. Deus sempre chega antes. Deus sempre chega antes. Vamos lá então para ver como que Deus vai usar Jonatas. Aqui é molezinha, a gente só vai citar, mas fica tranquilo para a gente, sem muitas análises, até mesmo porque domingo que vem, querendo Deus, Jonatas vai provar o quão leal era a sua amizade para com Davi, e a mensagem já está sendo preparada acerca dessa temática. O que Jonatas faz? Saul falou a seu filho Jonatas e a todos os servos sobre matar Davi. Sabe, ele usa todas as letras. Matar Davi. Filho de Saul, mas Jonatas, filho de Saul, era muito afeiçoado a Davi. Por isso Jonatas revelou esse plano a Davi, dizendo, meu pai Saul quer matar você. O amigo sempre fala a verdade, né, gente? Meu pai quer matar você. Tenha cuidado amanhã cedo. Fique no lugar oculto e esconda-se. Eu sairei e estarei ao lado de meu pai, no campo onde você estiver. Falarei com meu pai a respeito de você. Se eu descobrir alguma coisa, contarei a você. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse, que o rei não peque contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra você. Pelo contrário, o que ele tem feito é muito bom para você. Arriscando a sua vida, ele matou o filisteu, e o Senhor efetuou grande livramento a todo Israel.
Você mesmo viu isso e ficou contente. Por que então você pecaria contra sangue inocente, matando Davi sem motivo? Saul atendeu a voz de Jonatas e jurou: tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Jonatas chamou a Davi, contou-lhe todas essas palavras e o levou a Saul, e Davi esteve diante de Saul como antes. Queridão, queridona, toda amizade precisa passar pelo teste da fidelidade. Toda amizade real e verdadeira precisa chegar um tempo em que surge uma oportunidade para você provar a sua lealdade. No capítulo passado, fica claro, no capítulo 18, versículo 1, que a alma de Jonatas se costurou, se ligou com a de Davi, uma profunda amizade. Jonatas havia dado a sua armadura, a sua espada, a capa que vestia, o arco, o cinto, a Davi. Mas agora, olhe para mim, é que a amizade passa pelo teste da lealdade e da fidelidade. Diante dessa fala tão articulada, clara de Saul, eu quero matar Davi, Jonatas vai e diz a verdade. Olha, meu pai quer matar você. Gente, fuja de um homem irado, tá? Fuja de uma mulher irada. Não conviva com gente assim. Eu fico imaginando, Tayane, o quanto que era difícil lidar com esse sujeito chamado Saul. Jonatas tentava de todos os meios articular uma fala bem intencionada, uma obediência. A lealdade de Jonatas para com seu pai foi tão grande que ambos, inclusive no capítulo 31 de 1 Samuel, vão morrer no mesmo dia. Mas, gente, o homem irado é uma desgraça. Provérbios 27, 4 diz: cruel é o furor e impetuosa é a ira. Mas quem pode resistir à inveja? Saul não esconde de ninguém. Ele quer matar a Davi. Mas Jonatas está afeiçoado a Davi, então ele vai e fala a verdade. E procura Davi. E diz: olha, fica num lugar seguro, se esconda aí. Eu vou falar com meu pai a respeito de você. Queridão, queridona, o verdadeiro amigo intercede por você nos momentos mais difíceis. O verdadeiro amigo não vai deixar você passando perrengue sozinho. Ele pode não ter condições reais de lhe ajudar naquele momento, mas ele não vai lhe abandonar. Ele é o último a sair. Recentemente eu disse para uma pessoa, numa situação difícil que a gente está vivendo em outro contexto, eu disse para ele o seguinte: rapaz, eu estou com você, eu não vou desistir não. Eu vou ser o último a largar esse negócio. Porque, gente, nós descobrimos os verdadeiros amigos em situações assim. Churrascada, aniversário, casamento, festa de 15 anos. Gente, isso aí não, até os idiotas, os malandros participam com a gente. Agora, na hora que a gente está precisando, só os amigos leais. Débora contou o testemunho rápido de que ela acordou meio morocochô, que ela disse, não é? Eu também acordei com alguma questão, não sei. O pastor não tem nada para se preocupar, eu nem sei por que eu fiquei tão preocupado, né? Acordei assim, e aí eu chego aqui na IBD, uma mensagem do pastor Salvador, lá de Araruama. João Marcos conhece ele. O Salvador não é nem meu amigo direto, ele é amigo do meu amigo. Ele é amigo do Domingos, André, pastor agora do João Marcos. E o Salvador me mandou uma mensagem: Alexandre, assim, hoje eu orei por sua vida. Que Deus abençoe você e sua família neste dia. Eu fiquei até sem palavras.
Aí eu respondi assim: rapaz, muito obrigado. Aí ele, não se conformando, chegou aqui, eu abri o celular antes da IB dele e me mandou um áudio. Pastor Ezequias, meu amigo, você está na minha lista de oração. Você e o Domingos. Oro por um, lembro do outro. Amigo é assim, amados. Diante do amigo, a gente pode pensar em voz alta. Diante do amigo, a gente não precisa dizer como a gente está. Está na cara, o outro nos conhece. Por isso que Jesus é o amigo mais chegado que o irmão, não é? Por isso que Jesus também nos coloca amigos. Jesus tem amigos, amados. Eu gosto de João capítulo 11, Regina, que mandam avisar a Jesus acerca da morte de Lázaro, diz: é o teu amigo. É aquele que você ama. Lá em Marcos, no capítulo 2, vai aparecer 4 amigos que vão conduzir um coxo, mexendo no telhado, criando todo um alvoroço ao entorno, porque o melhor amigo é aquele que nos apresenta Jesus, gente. O melhor amigo é aquele que corre riscos para nos ver bem. Esse Jonatas é extraordinário. Esse Jonatas, amados, eu não sei por que a gente não fala mais nele. A gente deveria falar bem desse homem muito. Ele vai lá, ele diz para o pai dele: papai, não peque assim. Versículo 4, contra o seu servo Davi. Ele é seu servo. Ele não pecou contra você, ele só tem feito coisas boas. Lembra que ele matou o filisteu e tal, e tal. Aí Jonatas se apresenta como intercessor, amados. Ele diz: olha, pai, por que o senhor pecaria assim? E Saul atende a voz de Jonatas, pelo menos naquele momento, porque Saul era um louco, e diz: não, tão certo como vive o Senhor, ele não vai morrer. Eu não queria dar spoiler, mas no capítulo seguinte, até uma lança vai sobrar para Jonatas, né? Saul vai jogar uma lança em cima do próprio filho. Mas esse cara é amigo. Marco Giovanni, Deus vai colocar, já tem colocado, amigos para serem bênçãos na sua vida. Os rapazes aqui precisam de amigos, as moças aqui precisam de amigas, as mulheres precisam de amigos. Não é amiga que é só do papo de rede social, de bobeiragem, não. É amigo de valor mesmo. Amigo, amiga. Aquele que está com a gente. Aquele que é afeiçoado a gente. Aquele que é fechamento. Tem a alma ligada a gente. Não foi Jesus que disse no Evangelho de João: eu já não vos chamo mais servos, mas eu lhes chamo de amigos. Hein, Valmir? Amigos. Danilo, pede a Deus para Deus lhe dar amigos. Eu sei que na sua idade, na idade dos meninos e meninas aqui, é difícil separar o que é coleguinha e o que é amigo, né? Porque amigo, a gente só vai descobrir ao longo da caminhada. Amigo é o colega que dura. Amigo, Olívia, é o colega que depois que a gente não estuda mais junto, se importa ainda com a gente. Amigo é o colega que não vai embora. E todo mundo precisa de amigo. Eu vou parar, porque senão a mensagem vai ser só sobre isso. Já foi quase o meu tempo todo. Segundo, aí vem o meu querido Vitor. Presta atenção. Deus usa Mical, a esposa. Aí o negócio começa, Deus usa Mical, a idólatra, a dissimulada, que mais tarde vai chamar a atenção de Davi. Você conhece essa passagem, né? Porque Davi fica todo empolgado, dançando diante do Senhor. E ele chama ela: como é que você está dançando como sem vergonha qualquer? Porque ela não era crente, amados. Ezequiel, esse negócio de casar com mulher não crente dá complicação.
só casa com mulher crente. Ezequiel, vigia. Porque Davi se deu mal com Mical. Até rimou. Versículo 8. E tornou a haver guerra. Davi lutou contra os filisteus e os feriu com grande derrota. E eles fugiram dele. Davi era o cara, né, gente? E o espírito mau, enviado da parte do Senhor, veio sobre Saul. Ele estava sentado em sua casa, com a sua lança na mão. Eu fico imaginando, só um cara doido fica em casa sentado com a lança na mão. O cara só pode estar mal intencionado. Enquanto Davi dedilhava a harpa. Saul tentou encravar Davi na parede, porém ele se desviou e a lança foi se encravar na parede. Então Davi fugiu e escapou. Porém, naquela mesma noite, Saul mandou mensageiros à casa de Davi que o vigiassem, para ele o matar pela manhã. Porém, Mical, a mulher de Davi, o avisou: se não fugir essa noite, amanhã você estará morto. Então Mical desceu Davi por uma janela, e ele se foi e fugiu e escapou. Mical pegou um ídolo do lar, no hebraico terafim, né? Um ídolo do lar. Ela era idólatra. E o deitou na cama. E era um ídolo assim, não era um ídolozinho, era um ídolo. Deitou na cama. Era um... O cobriu com manto. Melhor, pôs um tecido de pelos de cabra sobre a cabeça do ídolo, o cobriu com manto. Quando Saul enviou mensageiros para prender Davi, Mical disse: ele está doente. Então Saul mandou mensageiros que fossem ver Davi, dizendo: tragam Davi mesmo que esteja na cama, para que o mate. Essa ordem aqui pode parecer assim, mas por que essa ênfase nesse texto? É porque, gente, o quarto de um homem, na cultura hebraica, é inviolável. O quarto de um homem e de uma mulher só pode ter acesso eles. Alguém entrar num quarto para pegar alguém e matá-lo, era uma coisa que, se não houvesse uma ordem real que eu falo é do rei, não se podia fazer isso. O quarto de um casal é inviolável. Quando os mensageiros entraram, eis que na cama estava apenas o ídolo do lar com tecido de pelos de cabra ao redor da cabeça. Então Saul disse a Mical: por que você me enganou assim e deixou meu inimigo escapar? Mical respondeu: Heitor, porque ele me disse: deixe-me ir, senão eu mato você. Meu Deus do céu. Me ajuda aí. Uma curiosidade bíblica: Davi escreveu um salmo nesse contexto, Jane. Sabia disso? Abra aí no Salmo 59. Salmo 59. E aí eu só vou dar mais uma dica, Lucas, aqui. Os títulos que estão na Bíblia, eles não são inspirados. A Bíblia foi escrita corrida, tá? Mas os títulos dos salmos são inspirados, fazem parte do texto hebraico. Então, toda vez que você for ler os salmos, presta atenção nos títulos. Não o título em negrito, mas o título em itálico. Na minha Bíblia é itálico, não sei como é a sua. Que fala acerca do contexto do salmo. O Salmo 59 diz assim, o título: ao mestre de canto, estão comigo? Segundo a melodia, não destruas, hino de Davi, quando Saul mandou que lhe vigiassem a casa para o matar. Então, qual é o contexto desse salmo? O texto de 1 Samuel, capítulo 19. E como que Davi começa esse salmo? Livra-me, Deus meu, dos meus inimigos. Põe-me fora do alcance dos meus adversários. Livra-me dos que praticam a iniquidade.
e salva-me dos homens sanguinários. Pois eis que armam ciladas a minha alma, contra mim se reúnem os fortes, sem que eu tenha cometido qualquer transgressão ou pecado, ó Senhor. Sem culpa minha, eles se apressam para me atacar. Desperta, vem ao meu encontro e vê. Tu, Senhor, Deus dos exércitos, és o Deus de Israel. Desperta, pois, e castiga todas as nações. Não te compadeças de nenhum dos que traiçoeiramente praticam a iniquidade. E como que Davi termina? 14 a 17. Ao anoitecer, isso é para você pensar que não foi Mical que livrou a Davi. Quem livrou a Davi foi? Deus. Ele orou esse salmo. Ele escreveu esse salmo mais tarde. Ele disse: livra-me, Deus meu. Livra-me. E ele termina assim: ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade. Vagueiam à procura de comida, e se não se fartam, então rosnam. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é o meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Gente, olha para mim, Davi está acossado, mas ele só pensa em Deus. O que você pensa quando os homens maus lançam... Eu sempre uso essa expressão, fica na redundância, né? Lançam lanças, né? Jogam lanças na sua direção. Davi se desviava, amados. Davi se ajoelhava. Davi clamava: livra-me, ó Deus. Davi não batia boca. Você não tem que bater boca com os Saús da sua vida. Você não tem que bater boca com aqueles que lhe querem mal. Se desvia, cara. Se desvia. Deus vai usar pessoas, até mesmo ímpias, como Mical. Mical chega para Davi e fala: Davi, se você não fugir essa noite, você vai estar morto. Mical que vai lá e pega um ídolo, amados, um ídolo do lar, do tamanho de Davi. Davi não era tão alto, mas um ídolo do tamanho de um homem, como uma estratégia. Esse ídolo era o ídolo da família. Só para curiosidade bíblica, Raquel, por exemplo, também, ao fugir de casa, levou os ídolos do seu pai Jacó junto de si. Só que os ídolos de Raquel eram pequenininhos, a ponto que ela se assentou em cima deles, na sela do seu camelo. Mas esse era muito maior. Mical é ardilosa, amados. Coloca pelo de cabra para ser uma espécie de peruca no ídolo. Mente que Davi havia o ameaçado. Saul usa uma expressão muito forte a respeito de Davi, quando chega para Mical e diz assim no versículo 17: porque você me enganou e deixou o meu inimigo escapar. Olhe para mim, queridão, queridona. Esse Sansão, amados, Saul quer dizer, Sansão. Sansão também era um maluco, mas era temente a Deus, né? Pelo menos terminou bem. Porque a questão não é como você começa, é como você termina. Saul começou bem e terminou mal. Para usar meu ato falho, Sansão começou mal, mas terminou bem. A gente precisa parar e colocar, Jorge, isso daqui na nossa cabeça. Mical foi mentirosa, Patrícia? Sim. Deus aprova a mentira? Não.
Vai sair daqui dizendo, pastor Ezequias falou que Mical mentiu. E Deus usa. Mas ele não aprova, gente. Deus usa o seu pecado para os planos dele, mas Deus jamais vai bater palma para você por conta dos seus pecados. Não. Deus abençoa um filho que é fora do casamento. Claro que abençoa, mas jamais ele vai ser a favor disso. É duro, né? Às vezes tem que falar algumas coisas meio intragáveis, mas é verdade. Aquilo que você faz de errado, Deus vai fazer com que concorra. Não é o texto aqui fala assim, não está emitindo um juízo de valor. Usando o meu pessoal que é fera no direito aqui. Ele não faz juízo de valor, ele não está autorizando a mentira. Ele só está descrevendo um fato. Ele está dizendo, olha, eu uso todas as coisas para proteger os que são meus. Mical, eu vou usar você. Idólatra, dissimulada e mentirosa. Uau! Até pesou o clima, né? Mas vamos agora, Samuel. Deus usa agora um homem de Deus. E acontece um negócio aqui, meus queridos, que eu quero respeitosamente aqui. Já vou dizer antes, para não parecer agressivo. Deus vai usar aqui de um expediente que é muito comum em contextos pentecostais. Deus vai fazer uma turma toda começar a profetizar, se utilizar de manifestações de êxtase diante da presença de Deus, mesmo gente carnal, para dizer que Ele está no controle de tudo. Olha o texto. Assim Davi fugiu e escapou, e foi até Samuel, onde Samuel estava, em Ramá. Heitor, são 3 quilômetros entre onde Davi estava e Ramá. E lhe contou tudo que Saul lhe havia feito. Então se retiraram, ele e Samuel, e ficaram na casa dos profetas. Algumas versões transliterou o hebraico, Naiode, casa dos profetas. Saul ficou sabendo que Davi estava na casa dos profetas em Ramá. Então Saul enviou mensageiros para trazerem Davi. Saul está cá, amados. Saul está... Quando viram um grupo de profetas profetizando, liderados por Samuel, o Espírito de Deus, aí até me arrepio, veio sobre os mensageiros de Saul e também eles profetizaram. Começaram a falar em línguas outras e cantar canções emocionais, enfim, entraram no reteté. Quando soube disso, versículo 21, Saul enviou outros mensageiros e também estes profetizaram. Entraram também no reteté. Então Saul enviou também um terceiro grupo de mensageiros, os quais também profetizaram. Entraram também no reteté. Então o próprio Saul foi a Ramá. Aí, Heitor e Willo, você vai dizer não, Saul não. Não. Então leia o texto comigo. Então Saul foi para a casa dos profetas em Ramá. E o mesmo Espírito de Deus é sobre ele, que caminhando profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. E queridão, queridona, preste atenção. O êxtase era tão grande em Saul, que diz o texto, versículo 24, que ele despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel, e sem a túnica ficou deitado no chão
todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso se diz, está também Saul entre os profetas? Eu quero que você preste muita atenção nesse ponto. Uau! Nem sempre, desfrutar de experiências sobrenaturais com o Espírito de Deus é sinal de espiritualidade sadia. Tem muito canalha que fala em línguas. Tem muito pedófilo que profetiza. É coisa de êxtase, de emoção, de flor da pele. Deus está envergonhando a Saul. Por quê? Porque ele fica nu. Em Gênesis, capítulo 3, qual foi a fala de Adão quando fugia de Deus? Eu estou nu e eu me escondi. No final do capítulo 2 de Gênesis diz que ambos, homem e mulher, estavam nus e não se envergonhavam. No capítulo 3, que entra o pecado no mundo, eles estavam nus e fugiram de Deus. Nudez é símbolo de vergonha. No capítulo 9 de Gênesis, no versículo 20, Noé, Marcos Giovanni, depois de plantar uma vinha, versículo 21, beber do vinho, esse negócio de bebida é uma desgraça. Ele se embriaga e fica nu dentro da tenda. Chega o seu filho, Cão, vê a nudez do pai, conta aos seus irmãos e é amaldiçoado. Davi foi procurar o homem de Deus, Samuel. Conta tudo o que estava ali acontecendo. E Deus resolve, Alexandre e Jane, fazer algo que eu fico assim pensando, meu Deus. Saul manda 3 grupos de mensageiros para capturar a Davi. Os 3 param no meio da congregação e começam a profetizar diante do Senhor. Deus manda e permite que o próprio Saul tenha igualmente uma experiência sobrenatural. Mas eu disse e vou repetir aqui, só que agora eu vou usar as palavras do R. Wisby. Manifestações religiosas especiais não indicam inequivocadamente que uma pessoa sequer seja salvo. Quer ver um exemplo, Joanilson? Judas pregou sermões e realizou milagres. Está lá em Mateus 10, que todos os discípulos, os 12, fizeram coisas incríveis. Mas Judas jamais creu em Deus. Traiu o Senhor e se suicidou. Eu tenho para mim que o paralelo de Saul no Novo Testamento é Judas. Porque ambos, tanto Saul quanto Judas, tiveram todas as oportunidades de ver a mão do Senhor operando, mas nunca mudaram de vida. Gente, olha para mim. Não brinca com Deus, não. Aqui, ó. Não brinca com Deus, não. Não acha que você, vivendo do jeito que você está vivendo, meio
aqui, um pé aqui, outro pé no mundo, você está fazendo alguma coisa contra mim. A alma que pecar, Ezequiel 18 vai dizer, essa morrerá. Você precisa entender que Deus, amados, em um determinado momento, de acordo com a vontade dEle, que eu não posso prescindir e nem imaginar quando será, Ele envergonha os pecadores. Envergonha. Nós ouvimos o Silas Campos, não sei se Regina estava lá na Conferência Fiel, que ele usou aquele exemplo do menino que roubava leite condensado, né? E a mãe à procura daquilo, e quando o menino foi descoberto, a mãe falou, você quer, meu filho, leite condensado? Você gosta muito, né, filho? De leite condensado, né? Então vem para cá. Toma. De início o menino estava achando, meu Deus, eu sou o melhor dos meus sonhos. Toma mais, meu filho. Acabou uma latinha, meu filho. Você precisa roubar leite condensado escondido da mamãe? Aqui tem outra latinha, meu filho. E aí o menino, segunda latinha. Ah, meu filho, cabe mais, né? Porque você gosta muito, né? Você gosta muito de leite condensado, não gosta? A terceira latinha. Eu só sei, amados, que começou a sair leite condensado pelo nariz, pelo ouvido e tudo mais. Toda transgressão tem um preço a pagar. Você pode passar, mas, por exemplo, Davi passou fugindo de Saul 10 anos. Aqui, ó. Esse texto que a gente está lendo, do capítulo 18, 19, 20, 21, até o capítulo 31, que Saul vai morrer, são 10 anos, Iago. Saul está se enchendo de leite condensado. Deus está dizendo, você gosta de ser invejoso? Ciumento? Você quer matar? Você gosta de matar? Ele vai mandar matar todos os sacerdotes de Nob só porque Aimeleque protegeu a Davi. É isso que você quer, Saul? Eu vou te dar corda para você se enforcar. É duro, gente, porque as pessoas querem um Deus muito bom, né? Um Deus amigão, um Deus legal. Mas Deus também é juiz, justo, é fogo consumidor. Deus não se deixa escarnecer, Paulo vai dizer aos Gálatas. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Você sabe o que significa também, Nathalie, o Saul ficar peladão? Além de ter sido um espetáculo grotesco, acredito. Ele abriu mão de toda a sua dignidade real. O Senhor, que já havia aborrecido de Saul e rejeitado a Saul como rei, aqui expõe Saul durante um dia e uma noite, nu, diante dos seus homens. Me permita só usar uma frase que é de uma história de Hans Christian Andersen, né? O rei está nu. Aquele dinamarquês. O rei está nu. Ele está honrando a Davi, desnudando a Saul. Enquanto Davi tinha a armadura, o cinto, a lança, a espada de Jonatas, sem abrir a sua boca para se defender em nenhum momento, ao longo da história nós vamos ver textos preciosos nessa série de mensagens, e que Davi teve oportunidades várias para matar a Saul, mas ele disse, não, eu não posso tocar no ungido do Senhor.
Saul atirou lanças. Davi se desviou de todas. Davi já estava ungido. E Deus o preservou em tudo. João Calvino diz que quando os homens intentam mal, Deus o converte em instrumento da sua providência. Caminhando para o final, apenas dizendo as frases. Incrível como Deus usa pessoas para intervir em favor de outras pessoas. Definitivamente nenhum homem é uma ilha. Eu já falei tanto sobre isso. John Donne vai dizer numa das poesias mais lindas que eu conheço. Era um poeta e pastor protestante inglês do século XIX. Nenhum homem é uma ilha, isolado em si mesmo. Cada ser humano é uma parte do continente, uma parte de um todo. E aí, ao final, ele vai dizer: não pergunte por quem os sinos dobram, eles dobram por ti. Na Inglaterra antiga, quando falecia alguém, os sinos dobravam nas catedrais. Então, os sinos dobravam, todo mundo perguntava: quem morreu? John Donne disse: não pergunte mais por quem os sinos dobram, eles dobram por ti. Isto é, quando qualquer pessoa da nossa comunidade morre, um pouco de nós morre junto. Porque nenhum homem é uma ilha. Aquilo que afeta a mim, afeta você também. Por isso que Provérbios 27:6 vai dizer: leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. E por último, grande Vitor, Deus age providencialmente na defesa dos seus filhos e filhas. Jamais desista de confiar em Deus, ainda que a vida lhe golpeie, aflija e fira. Isaías 26, 3 e 4 vai dizer: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiem sempre no Senhor, porque o seu Deus é uma rocha eterna. Queridão, queridona, eu queria dizer vários outros versículos para demonstrar isso para você, mas basta citar mais um. Filipenses 4, 6 e 7. Não fiquem preocupados. Você aí de cima, receba essa palavra. Você aqui embaixo, não fiquem preocupados com coisa alguma. Mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A mão de Deus, amado, está sempre presente na minha vida e na sua vida. Foram muitos os momentos que alguma coisa aconteceu, que você não morreu. A bala desviou, o buraco saiu do lugar, o defeito do carro só foi revelar, ou ser revelado quando eu estava perto da oficina. Aquela operação que demorou um tempo, se fosse mais curta ou mais longa, você não estaria aqui para contar a história. Seu filho ficou sem respirar um tempo, mas ele ainda recuperou. Era para ter sequela, mas não tem nenhuma sequela. Quem aqui tem história para contar, amados, de mão de Deus? A mão invisível de Deus que agiu a seu favor. Em momentos assim terríveis e incríveis, que a mão invisível da divina providência se estendeu para lhe defender. Vai ler a Bíblia, você vai encontrar que a mão de Deus que tirou Israel do Egito, foi a mão de Deus que tirou Davi por detrás das ovelhas para ser rei, foi a mão de Deus que fez com que o plano assassino de Amã desse errado, foi a mão de Deus que livrou o seu povo da fúria dos reis.
da sanha sangrenta de imperadores romanos, dos bárbaros, das fogueiras da intolerância, das prisões insalubres. Foi a mão de Deus que livrou o nosso pastor iraniano, que nós ouvimos lá no Proclamai. Deus vem ao nosso socorro, gente. Os olhos do Senhor sempre estão nos contemplando, seus braços nos protegendo. Gente, eu vou terminar dizendo, sabe o quê? Deixa a última tela. Deus nem sempre faz milagres, amados, porque senão não seria milagre. Só é milagre, só existe milagre por conta da excepcionalidade. Se milagre for comum, não vai ser milagre. Mas eu creio que Deus às vezes capricha, hein? Capricha. Tem coisa que é difícil. A nossa mente batista às vezes fica assim, será, meu Deus? Mas é. Deus é o mesmo mesmo, ele não mudou. E Deus não age de acordo com aquilo que é visão teológica nossa, perspectiva. Ele age, ele bagunça com a gente. Ricardo, tem hora que Deus bagunça a gente. Deus fala, você está achando que eu não posso fazer? Eu faço. Diz que certo missionário estava voltando de férias de um acampamento, queria muito chegar ao seu destino, só que ele precisava atravessar um rio, que naquela ocasião estava cheio demais, transbordando mesmo. E não havia nenhum barco ali para fazer a travessia. O missionário chegou ali com um grupo pequeno, e eles falaram o seguinte, não tem como, vamos nos ajoelhar e orar. Aos olhos dos não crentes ou dos incrédulos, talvez aqui tenha alguns, diz assim, caramba, isso é loucura. Como é que Deus vai transportar de um lado para o outro lado do rio? Só com oração? Para! Mas enquanto eles oravam, uma imensa árvore, que havia resistido temporais de tantos anos, naquele exato momento começou a balançar. E caiu. E tombou. Justamente atravessada. Cruzando o rio. Os crentes ficaram felizes, né? Os não crentes falaram o seguinte, ai que sorte, ai que coisa. Para de orar, que você vai ver que você vai começar a ser um cara de péssima sorte. Um dia eu ouvi um pastor dizendo o seguinte, pare de orar e as coincidências também vão parar de acontecer. Porque, Laís, tem gente que é crente, mas meia boca, que fala assim, ai que coincidência, ai é o acaso vai nos proteger quando eu andar distraído. Cita até, e dizendo como diz na Bíblia. Isso é gente incrédula. Não existe acaso, amados. Não existe coincidência. Existe providência. O missionário falou o seguinte, Vitória, os engenheiros celestes construíram uma ponte para os servos de Deus. Aí eu vou terminar lendo um texto que se você quiser crer, você crê. Se não quiser, continua tendo essa vida miserável que você está tendo aí. Você só vai sair daqui crendo se você quiser. Jesus disse, Marcos 11, a partir do 22, tenha fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer, Carpegiano, qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo, que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Deus usa, amados, as circunstâncias da nossa vida para a concretização de seus nobres propósitos a nosso respeito. Usa Jonatas, um amigo intercessor, usa Mical, a esposa dissimulada, usa Samuel,
o homem de Deus. E você não precisa falar nada. Você não precisa brigar com ninguém, não precisa postar nas redes sociais. E aí? Veja só. Não precisa nada. Aquieta-te. Fique em silêncio. Descanse naquilo que Deus, com a sua mão invisível, está fazendo. Aleluia. Jeremias 29, 11. Eu bem sei os planos que eu tenho a vosso respeito. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Aquela tragédia que lhe aconteceu não foi falta de sorte. Foi Deus o tempo todo. Aquele sonho frustrado foi Deus o tempo todo. Aquela prova esquisita foi Deus o tempo todo. Aquele namoro que você terminou porque o cara era uma encrenca, foi Deus o tempo todo. Não reclame, não murmure, confie. Deus está no controle de tudo. Deus está costurando a sua vida com linhas de amor. O tempo todo. Abaixe sua cabeça, queridão e queridona. Você consegue pensar nisso? Você que já falou, mas pastor, hoje era para eu estar muito melhor do que eu estou. Eu reprovei não sei do que, eu fiz não sei o que. Para. Talvez você não estaria nem vivo. Deus lhe deu os filhos que você era para ter, queridão e queridona. Para de reclamar. Para de chamar de peste. Para de chamar de... É bênção. Foi Deus que marcou encontros com você. E por você. O que você precisa é colocar sua cabecinha no lugar. E ver que Deus também age no silêncio. Nem sempre Deus, Samuel, vai revelar uma palavra para você. Ah, eu quero ter uma palavra. Tem gente que fala assim, eu só vou batizar quando Deus falar comigo. Mas você já está ouvindo tantas vezes Deus falando, quando é que você vai ouvir? É hoje, cara. Deus já está falando, Deus já está fazendo. Ora ao Senhor. Eu quero convidar o pastor André Lopes, que está com a gente aqui, ele vai orar por você. E você vai ficar de pé agora. Eu quero só falar uma vez só. Não vou ficar falando muitas vezes. Eu não vou falar de você que já reclamou das coisas que aconteceram com você, porque senão todo mundo viria aqui à frente. Em algum momento você já falou, Deus, eu tinha uma casa à beira do mar. Hoje nem da beira do mangue eu tenho. Mas não era para você. Não era para você. Era para eu estar ganhando dinheiro, mas não era para você. Então, alguém reclamou isso ao longo da vida, iria vir todo mundo aqui à frente. Eu quero chamar aqui à frente
Alguém que reclamou essa semana. Essa semana. Terminou ontem. Que agora é nova semana. Quem reclamou essa semana de algo que está lhe acontecendo e você está dizendo, Deus, eu não estou entendendo, mas eu quero entender. Quero entender não. Vou redefinir a frase. Eu não estou entendendo, mas eu quero crer e confiar. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Vem. Essa semana, gente que essa semana fez isso. E o pastor André vai orar por você. Meu querido e minha querida. Se tiver alguém da galeria, dá tempo de vir ainda. Essa semana, você reclamou de Deus. Tem alguém aqui para vir? Pode vir. Essa semana, de segunda, de domingo passado até ontem, você falou demais. E você quer nessa noite dizer, Deus, me ajuda a confiar, Deus. Aleluia. Me ajuda a confiar. Deus, eis aqui diante do Senhor, homens e mulheres, reconhecendo as suas limitações, as suas dificuldades, as suas mazelas, reconhecendo a sua pequenez diante da grandeza, do poder, da bondade e da misericórdia do Senhor. Meu Deus, ajuda-os, ó Pai, a confiar de que o Senhor não estará com eles porque eles estarão orando, mas o Senhor estará com eles porque o Senhor sempre esteve. E aonde quer que nós estejamos, o Senhor já está lá. O Senhor é transcendente. O Senhor conhece o que ainda vai acontecer nas nossas vidas. O Senhor sabe o que está acontecendo, o Senhor sabe tudo o que já aconteceu. Encha de fé, Senhor. Encha de confiança. Encha de coragem esses corações aqui, essas vidas. Ajude-os, ó Pai, a crer de que o Senhor está no controle da história deles. De que o Senhor nunca perdeu o controle da história. De que o Senhor nunca dormiu, o Senhor é o Deus que não dorme. O Senhor é o Deus que vigia. O Senhor é o Deus que cuida da cidade. O Senhor é o Deus que cuida de nós enquanto dormimos. Louvamos ao Senhor. Buscamos ao Senhor. Confiamos nossas vidas ao Senhor. Por isso, ó Deus, nos ajuda. Vem em nosso socorro aqui, Senhor. Vem visitar-nos hoje aqui, Senhor. E renovar-nos hoje aqui, Senhor. Vem transbordar em nós aqui, Senhor. Encha-nos da certeza e da confiança, da presença e do cuidado do Senhor, todos os dias de nossas vidas. Abençoe cada um, ó Pai, que está aqui à frente, que veio aqui nesta noite, que confia no Senhor, que entrega a sua vida ao Senhor, que tenha certeza de que o Senhor está cuidando de tudo. Oramos na certeza de que o Senhor já nos deu tudo o que precisamos. De que Jesus é tudo o que precisamos. Na certeza de que Jesus já morreu pelas nossas limitações, pelas nossas dificuldades. Na certeza de que Jesus já morreu pelos nossos desacertos. Que Jesus já morreu pelas mentiras que contamos, pelas dificuldades que enfrentamos, de que Jesus já nos deu liberdade de nos voltarmos para o Senhor. Obrigado pelo tudo que precisamos. Obrigado porque Jesus nos trouxe de volta para um relacionamento direto, íntimo com o Senhor. Obrigado, Deus. Em nome do seu Filho Jesus.
Deus continue abençoando a sua vida. Volte para o seu lugar, mas continua de pé. Obrigado, querido. Obrigado. Continua de pé. Estenda as suas mãos. Confia naquilo que Deus está fazendo. Cara, confia. Me permita dizer para você isso, cara. Confia. Tem gente que acha que o Brasil é uma causa perdida. Não é. Porque Deus é Deus. Tem gente que acha que a sua família é uma causa perdida. Não é. Porque Deus é Deus. Aleluia. Tem gente que acha que o seu casamento, seu trabalho, seu presente, seu futuro, não é. Porque Ele é. E o Senhor se mostra em Jesus como aquele que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Louve ao Senhor essa oração. Você pode fazer isso? Aquilo que Paulo escreveu aos Colossenses. Cristo sempre presente, eterno. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Dá para cantar mais alto, igreja? Vamos lá? Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia.
Glória. Glória. Glória, pois a Ele. Glória, pois a Ele eternamente. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Abaixa a cabeça, queridão, queridona, pode se assentar. Ore ao Senhor. Receba dele nesta noite direção para tudo que você vai viver essa semana. Crendo que o Senhor vai lhe dar tudo o que você precisa. Se Ele não lhe der, é porque você não precisa. Creia nisso.